E eu vou conversar com o Coronel Hamilton e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns episódios que temos visto acontecer nas propriedades rurais e para trazermos um pouquinho de orientação. Coronel, boa tarde, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, né, Fabiola? Obrigado à TV Sucesso no Campo, a você principalmente, né? E a todos os que estão no campo, né, os produtores que nós, como Corpo de Bombeiros Militar, nós temos satisfação em poder servir, poder ajudar, poder orientar, tá? É uma satisfação estar aqui. Bom, eu já te peço perdão pelo tempo que nós vamos ficar aqui só um pouquinho, mas vamos falar aqui. A gente viu recentemente, chegando nos grupos, episódios, e agora a gente vai voltar daqui a pouco, especialmente com a lavoura de milho, os autopropelidos que encostam nas redes de alta tensão, acontece a descarga elétrica e o operador morre eletrocutado. Quais são os principais cuidados? Porque aí não pode sair de dentro da máquina. E aí, numa conversa dessas, você ainda me disse, olha, dependendo da situação, isso também é problema. Exatamente, Fabélia. A situação em um ambiente energizado, né, um incidente com eletricidade, ele é um dos incidentes mais complicados, inclusive para o socorro. Então, como você bem disse, é importante nós prevenirmos, né? Os proprietários, os produtores rurais, sempre estarem orientando, e nós estamos aqui para isso, orientar o operador, principalmente, que é aquele que vai estar ali naquele momento. O operador e as pessoas que estão próximas a ele. Às vezes o operador está sozinho, enfim. O cuidado ele tem que ser extremamente observado, porque a rede elétrica energizada, ainda mais com uma alta capacidade de voltagem, né, ela se torna cada vez mais um risco para o operador. Então, esses cuidados, principalmente agora, nesse período que nós vamos passar aí pela colheita, os produtores rurais, eles têm que sempre orientar, buscar esses cuidados, porque o simples fato ali de se aproximar de uma rede elétrica energizada, ele às vezes não precisa nem tocar. Ele pode, por indução, né, o famoso... Tem um campo ali, o arco voltaico, né, a forma da energia, ela se aproximar, ela buscar uma fonte para fazer a conexão com a Terra, isso como eu vou explicar, ele é extremamente importante ter esses cuidados. Ele pode ser assim, um atrativo para... Exatamente. Ele vai funcionar como um ímã ali. É similar a um ímã. Poderíamos usar isso aí como... Exatamente. É a forma da passagem da energia, porque ela está num campo, né, ela está passando por um fio energizado, uma alta tensão, e ela encontra algo próximo ali, que às vezes até toca, no caso na rede, e vai dissipar na terra. Então, assim, quais são os cuidados principais? O operador, ele vendo a possibilidade de ter acontecido um arco voltaico, ele deve primeiro manter a calma, porque às vezes o equipamento, ele não pode não perceber, mas o equipamento ele está energizado, com rompimento de um fio, de uma fiação. Às vezes, casos mais complexos, como você mesmo disse, do surgimento de um princípio de incêndio também, é um fato que já aconteceu, infelizmente, né? Aqui na região, Serranópolis, Rio Verde, Jataí, enfim. Na zona rural dessas localidades, aqui na nossa região, principalmente, ano a ano, existem casos de incidentes que são letais, infelizmente, e aqueles que também não são não letais. Às vezes a pessoa ela não chega a ter tantas consequências. Mas fato é, aconteceu um incidente desse, se tocou chegou próximo, ou o operador observou que tem uma corrente elétrica, ou seja, a máquina parou de funcionar, os pneus, tem casos que até os pneus passam a derretem, e assim, inicia-se um princípio de incêndio, então chamar por socorro.
principalmente chamar o socorro, observar, evitar das pessoas tentarem socorrer naquele momento, ligar o 193, o 193, onde quer que esteja, informar da situação para que uma equipe se desloque até o local e em ato contínuo, ele observar os riscos que tem. Se não tiver um princípio de incêndio, a pessoa ela pode permanecer no veículo. Se ele vê que não tem um risco maior, ele permanece ali até ser dissipada aquela corrente, né? Porque normalmente, dependendo do incidente, a energia ela pode parar, demanda um certo tempo, né, para ser observado tipo na assim, central. acaba. Exatamente, na central, e aí a interrupção. Mas isso pode demandar um certo tempo. E nesse tempo, em não havendo situações de risco maior, a pessoa permanecer no local. Por quê? A estrutura do equipamento ela pode estar energizada. Acho que mais 1 minuto e meio. E se percebe que tocou, consegue tocar essa máquina para tentar afastar ou dali já tem que ficar quieto para evitar mais? Exatamente. Normalmente, quando se toca numa instalação elétrica, ela passa pelo equipamento, ele vai parar desligar, o funcionamento. vai pagar tudo. Normalmente para-se de funcionar. Então, a pessoa observando, ela não tentar, porque às vezes ele pode tocar numa situação, numa rede energizada, e ele nem perceber que tocou, mas o equipamento parou. E aí, às vezes, ele quer sair do veículo para verificar o que aconteceu. Então, fazer uma varredura, observar se realmente ele passando por uma rede, um poste, que seja, um local, ele poder fazer essa avaliação, vendo que realmente é aquilo, ele parar, ter um pouco de calma, se não tiver outras situações mais complicadas, e já acionar o socorro. E já informar do que ocorreu, até para que a gente possa também fazer uma comunicação com a concessionária, com a empresa que é responsável pelo fornecimento de energia, para que a gente possa parar com essa situação. O interrompimento dessa alimentação elétrica é importante, porque senão não vai nem conseguir fazer a aproximação. Né? Exatamente, Fabílio. Sei que o tempo é curto, está curto, não se preocupe. Estamos aqui, o Corpo de Bombeiros, tanto Rio Verde, Jataí, no estado de Goiás, está aqui para orientar. Qualquer dúvida que o produtor tiver, em qualquer circunstância, ligue no 93 para procurar, é um telefone de emergência, mas também para orientar, ou procure a unidade, vá até a unidade do Corpo de Bombeiros mais próximo ao local para buscar essas orientações. Estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas, né, e apoiar nessas ações. Coronel, muito obrigada. E a gente marca outros momentos para nós falarmos desses detalhes e aí a gente falar até no envolvimento de gado. Exatamente. Excelente. Muito obrigada.